Olá, bom dia, que Jesus Cristo abençoe você, forte abraço, desejo tudo de bom. Aqui no Salmo 36, no versículo de 1 a 10, está escrito assim: A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. O Senhor, Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor na sombra das tuas asas, encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixa beber no rio da tua bondade. Tu és fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e fazer o bem aos que têm um coração honesto. Veja aqui no versículo 6, fala aqui, referindo a Deus, né? Diz assim: A tua justiça é firme como as grandes montanhas. Você já olhou para as montanhas? Veja como elas são firmes, poderosas. O salmista diz que a justiça de Deus é assim firme. Nós vivemos num mundo de tanta injustiça e parece que o que está operando nesse mundo é a injustiça. Mas a justiça de Deus, ela é firme, ela não falha. Talvez não está acontecendo agora, mas logo, logo, a justiça de Deus será implantada. Você que está causando injustiça, está causando mal algum e está achando que ficará impune, talvez você pode até ficar impune pela justiça dos homens, mas pela justiça de Deus, um dia Deus fará a justiça, porque a justiça dele é firme como as montanhas e os julgamentos são profundos como o mar. E o texto ainda fala no versículo 6, no finalzinho dele, fala que o Senhor cuida das pessoas e dos animais. O Senhor tem cuidado de nós. E quando a gente fala do cuidado de Deus, muitas pessoas olham assim, mas por que fulano está passando por problema, por dificuldade, se Deus cuida? Nós devemos lembrar que o cuidado de Deus ele remete à salvação. Então Deus ele enxerga lá na frente. O que importa para Deus é a eternidade, não esse mundo passageiro. Se o que está acontecendo com você com a permissão de Deus, pode ser até uma coisa que um tipo de sofrimento aqui, que se Deus permitiu, talvez é que Deus está vendo que será para o teu bem, que talvez está fazendo com que esse espinho se une você a Deus, como o apóstolo Paulo, né, que orou a Deus pedindo que Deus tirasse o espinho na carne, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. E Paulo reconheceu que aquele espinho que Deus permitiu na vida dele era um bem para ele, para que não viesse se orgulhar e afastar de Deus, né? Aí no versículo 7 fala que como é precioso o teu amor, na sombra das tuas asas encontramos proteção. Que você e eu possamos nos refugiar na sombra das asas de Deus. Você já viu como uma galinha cuida dos seus filhotinhos? Quando os filhotinhos, os pintinhos se sentem em perigo, eles correm, né, e a mãe abre as asas e eles entram debaixo das asas da mãe e fica protegido, né? Que fala que Deus ele nos cobre, né, com a sua proteção. No versículo 8 fala: ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixa beber do rio da tua bondade. Deus é todo o tempo bom. O salmista aqui ele fala que tu nos deixa beber do rio da tua bondade.
O rio, os rios, ele deságua no mar, né? E, e também o salmista aqui compara, né? A bondade de Deus como um mar de bondade. E nós, como rio, bebemos dessa bondade, né? Nós, como rio, sentimos o efeito da bondade de Deus. Versículo 9, tu és fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. A vida, só a vida em Deus, Ele é a fonte da vida, né? E também a fonte da luz. E por causa dele, nós vemos a luz. Por causa dele, de Cristo, nós enxergamos a luz, que vem de Deus, que é o próprio Deus, né? E concluindo aqui o versículo 10, fala: ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm coração honesto. Aqui está o desejo do salmista, né? É claro que Deus ama todos. Deus não ama, às vezes, o que eu faço, mas Deus ama a minha pessoa. Quando o salmista fala que Deus continua a amar os que te conhecem, ele está pedindo para que Deus continue fazendo bem, ele continue a amar, não diga assim continue a amar, porque Deus ama, né? Deus ama todo mundo, todos, não, ele só não ama as nossas atitudes erradas, né? Mas aquele que faz o bem, aquele que agrada a Deus não só ama a pessoa, mas Deus ama os atos dessa pessoa. É isso que o Davi estava falando, né? Que Deus continua a amar aqueles que fazem o bem, ou seja, não só a pessoa, mas os atos dessas pessoas. Que Deus abençoe você, um forte abraço, continue com esse Deus maravilhoso, que é firme em julgar, esse Deus que é a fonte de amor, que é a fonte da vida, que é a fonte da luz. Que Deus abençoe você, um forte abraço, se une a Ele e não o rejeite em sua vida. Que Deus te abençoe.